Em 1975, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos divulgou um relatório que deveria ter alterado fundamentalmente a história humana. Eles descreveram uma única planta como um supermercado em um caule, alegando que ela possuía o potencial de resolver a deficiência de proteína em todo o mundo em desenvolvimento. Cada parte deste organismo era comestível. As raízes, folhas, farinha, favas e sementes. Oferecia 5 fontes de alimento distintas de uma única planta, contendo mais proteína do que a soja e mais cálcio do que o leite. Além disso, fixava seu próprio nitrogênio, o que significa que essencialmente se fertilizava enquanto fornecia sustento. 50 anos se passaram e você provavelmente nunca ouviu seu nome. Esse silêncio carrega um preço alto, medido em estatísticas de desnutrição e nos lucros de empresas corporativas de fertilizantes. Este é o feijão alado, Psophocarpus tetragonolobus. Uma cultura completa que foi enterrada porque ameaçava torná-lo independente. Bem-vindo à lista negra da natureza. Antes de abrirmos este cofre, entenda a gravidade do que você está prestes a ouvir. Esta não é apenas uma história sobre uma planta obscura. São evidências forenses de como um sistema construído sobre a dependência gerencia uma solução que não pede nada em troca. Comecemos com o que você está perdendo atualmente por não saber que esta planta existe. Você está pagando por fertilizante de nitrogênio, enquanto o feijão alado fabrica o seu próprio por meio de bactérias simbióticas e nódulos radiculares. A cada temporada, você está assinando cheques para empresas químicas por algo que esta planta produz de graça, enquanto melhora simultaneamente o solo para o que quer que você plante em seguida. Você está caçando fontes completas de proteína e comprando suplementos, combinando grãos e leguminosas, de acordo com tabelas que nutricionistas forneceram na década de 1970. Enquanto isso, a semente do feijão alado contém todos os aminoácidos essenciais em proporções que rivalizam com a proteína animal, consistindo de 35 a 40% de proteína em peso seco. A soja, a rainha da proteína vegetal, paira em torno de 34%. Esta planta a iguala e, em algumas variedades, a supera. Você depende de cadeias de suprimentos que se fraturam sob pressão. Você viu o que aconteceu em 2020. Prateleiras esvaziadas, preços disparados e, em algum lugar do Sudeste Asiático, uma planta que poderia ter alimentado comunidades inteiras com zero insumos importados estava crescendo na obscuridade de quintais porque ninguém nunca lhe disse que ela existia. Você foi mantido deliberadamente ignorante sobre soluções que foram documentadas, verificadas e depois abandonadas. Preste muita atenção a esta próxima parte. Em 1975, a Academia Nacional de Ciências convocou um painel para avaliar plantas tropicais subexploradas com valor econômico promissor. O feijão alado entrou na lista final. A linguagem que usaram foi extraordinária para um corpo científico conhecido por declarações comedidas. Eles o descreveram como um supermercado de uma única espécie. Observaram que quase todas as partes da planta são comestíveis e nutritivas, sinalizando-a como uma solução potencial para a desnutrição proteica em regiões onde a proteína animal era escassa ou inacessível. O relatório foi publicado e a comunidade científica tomou nota. Estações de pesquisa nas Filipinas, Papua Nova Guiné e partes da África iniciaram pequenos ensaios. Os resultados confirmaram o que produtores indígenas no Sudeste Asiático sabiam há séculos. Esta planta entrega o que promete. Então, algo estranho aconteceu. A pesquisa desacelerou e o financiamento secou. Programas de extensão agrícola que deveriam levar o feijão alado a agricultores em todos os trópicos simplesmente nunca se materializaram em escala. Aqui está a linha do tempo que conta na história. Em 1975, o mesmo ano em que este relatório foi publicado, a indústria agroquímica estava despejando recursos em pesquisas de culturas resistentes a herbicidas. Em 2 décadas, a soja Roundup Ready dominaria a agricultura global. Sementes que exigiam que os agricultores comprassem novas sementes a cada temporada e produtos químicos proprietários necessários para cultivá-las. Era um ciclo fechado de dependência disfarçado de inovação.
O feijão alado não exigia nada, nenhuma compra anual de sementes, nenhum insumo químico, nenhuma dependência. Ele não criava clientes, criava independência. Um caminho levava à receita recorrente, o outro levava à soberania alimentar. Qual deles você acha que atraiu o investimento? Na década de 1990, enquanto bilhões de dólares fluíam para a soja e o milho geneticamente modificados, para variedades de sementes patenteadas que prendiam os agricultores em acordos perpétuos de compra, o feijão alado ficava em bancos de germoplasma, preservado, documentado e ignorado. Vale a pena perguntar por que uma planta tão valiosa não recebeu quase nenhum financiamento de pesquisa sustentado, enquanto culturas que geram receita anual receberam bilhões. Vale a pena perguntar quem se beneficia quando soluções que não exigem insumos corporativos desaparecem da consciência pública. O feijão alado não pode ser patenteado em sua forma natural. Ele se propaga sozinho, fixa seu próprio nitrogênio e prospera em solos pobres, onde as culturas industriais falham. Produz alimentos continuamente por meses. Não exige a indústria de fertilizantes ou o monopólio de sementes. Não exige que você volte na próxima temporada com a carteira aberta. E foi silenciosamente arquivado. Agora deixe-me mostrar exatamente o que eles enterraram. As sementes do feijão alado contêm entre 35% e 40% de proteína. Deixe esse número assentar. Isso não é algum melhoramento marginal. Isso é competitivo com a soja, a referência global para a proteína vegetal. Mas ao contrário da soja, que domina por causa da infraestrutura industrial e do lobby político, o feijão alado não pede quase nada. As folhas são comestíveis, contendo níveis de proteína comparáveis aos do espinafre, além de cálcio e ferro significativos. Você pode comer as folhas cruas em saladas ou cozidas como qualquer verdura. As flores são comestíveis. No Sudeste Asiático, são adicionadas a pratos para dar cor e um sabor doce e suave. As favas jovens, antes das sementes amadurecerem, são comidas como vagem. Elas têm uma forma distinta de 4 alas, daí o nome. Estas favas contêm vitaminas A e C, além de fibras e proteínas. As sementes maduras são secas e cozidas como qualquer feijão, oferecendo proteína completa e teor substancial de gordura. Podem ser torradas, fervidas ou moídas em farinha. E aqui está a parte que eles realmente não querem que você saiba. O feijão alado produz tubérculos comestíveis, órgãos de armazenamento amiláceos subterrâneos com níveis de proteína que alguns estudos situam entre 15% e 20%. Isso é cerca de 7 a 10 vezes o que você obtém de uma batata comum. Compare isso com a batata sentada na sua cozinha agora, pairando em torno de 2% de proteína. O tubérculo do feijão alado fornece energia sustentada e proteína substancial, fornecendo carboidratos comparáveis. 5 alimentos de uma única planta: folha, flor, fava, semente e tubérculo. Uma espécie substituindo toda uma seção de horta da sua dependência. E ela fabrica seu próprio fertilizante enquanto faz isso. O feijão alado, como todas as leguminosas, hospeda bactérias risóbio em nódulos radiculares. Essas bactérias realizam a fixação biológica de nitrogênio, puxando o gás nitrogênio da atmosfera e convertendo-o em formas que a planta pode usar. Quando a planta morre ou quando as raízes se desprendem, esse nitrogênio enriquece o solo. Você planta o feijão alado este ano e no próximo ano, o que quer que cresça naquele local terá acesso ao nitrogênio que você não teve que comprar. Isso não é eficiência marginal. Isso é um ataque direto ao modelo de negócios do fertilizante sintético. Fique comigo porque isso muda tudo sobre como você deve ver seu sistema alimentar. Globalmente, gastamos mais de 200 bilhões de reais por ano em fertilizante sintético de nitrogênio. O feijão alado, junto com outras leguminosas fixadoras de nitrogênio, poderia reestruturar fundamentalmente como pensamos sobre a fertilidade do solo. Isso não é um ajuste menor, mas uma mudança de paradigma e quase ninguém está falando sobre isso. Na Papua Nova Guiné e em parte da Indonésia, o feijão alado é cultivado há séculos. Nunca foi uma cultura de novidade, era um grampo.
Uma agricultora nas terras altas não o chama de Psophocarpus tetragonolobus. Ela o chama pelo que sua avó o chamava, e ela tem comido da mesma linhagem genética que sua avó plantou décadas atrás. Sem catálogo de sementes, sem pedido de compra, apenas continuidade. As comunidades o integraram em sistemas de policultivo, onde ele escalava sobre outras plantas, maximizando o espaço vertical. Comiam as folhas quando estavam prontas, as flores quando floresciam, as favas quando se formavam, as sementes quando secavam e os tubérculos quando a estação terminava. Eles não precisavam de uma universidade para lhes dizer o que tinham. Precisavam que o resto do mundo os deixasse em paz o tempo suficiente para continuarem cultivando. Programas agrícolas coloniais impulsionaram culturas de rendimento, commodities de exportação e monoculturas que alimentavam mercados europeus, mas destituíam a soberania alimentar local. O feijão alado não era exportável em escala, não era uma commodity. Era comida comunitária. E comida comunitária não gera o tipo de receita que atrai a atenção institucional. Agora deixe-me dar o resumo de identificação para que você possa reconhecer esta planta. O feijão alado é uma videira trepadeira que precisa de suporte, como uma treliça, uma cerca ou talos de milho vizinhos. Pode atingir 3 a 4 metros em uma única estação. As folhas são trifolioladas, o que significa 3 folíolos por folha, semelhante em aparência a outras plantas de feijão. A característica distintiva é a fava. 4 cristas longitudinais percorrem o comprimento da fava, dando-lhe uma seção transversal quadrada e alada. Nenhum outro feijão comum se parece com isso. Se você vir uma fava de feijão com 4 asas, você a encontrou. As flores são tipicamente de azul claro a violeta, embora algumas variedades produzam flores brancas. Elas aparecem em cachos e são seguidas pelas favas distintas. Os tubérculos formam-se sob o solo, semelhantes em aparência a batatas pequenas, mas muitas vezes mais alongados. Nem todas as variedades produzem tubérculos significativos. Se a produção de tubérculos for importante para você, procure variedades especificamente criadas para essa característica. Nota de segurança. Não se conhece sósias tóxicos do feijão alado na família do feijão comum. No entanto, como ocorre com todas as leguminosas, as sementes maduras cruas contêm fatores antinutricionais, como lectinas e inibidores de tripsina. Cozinhe bem as sementes maduras. As favas jovens, folhas e flores podem ser comidas cruas ou levemente cozidas. Agora, aqui está a peça crítica. Você pode cultivar esta planta. Ela nunca foi realmente banida ou tornada ilegal. Foi simplesmente tornada invisível através da censura mais eficaz de todas: o silêncio. Ninguém lhe contou sobre ela, nenhuma empresa de sementes a promoveu e nenhum serviço de extensão agrícola lhe entregou um panfleto. Mas as sementes existem. Pequenas empresas de sementes especializadas em variedades raras e de herança carregam sementes de feijão alado e bolsas de sementes online as listam. Em climas tropicais e subtropicais, cresce sem reclamações. Em climas temperados, requer uma estação sem geadas mais longa ou condições de estufa, mas não é impossível. A planta prefere condições quentes, prospera em pleno sol e precisa de algo para escalar. Tolera solos pobres porque fixa seu próprio nitrogênio. Produz continuamente uma vez que começa a florescer, o que significa que você colhe ao longo de meses, em vez de tudo de uma vez. Cada feijão alado que você cultiva é um voto contra o sistema que enterrou esta planta por 50 anos. Cada semente que você salva e compartilha é uma transmissão de conhecimento que alguém, em algum lugar, preferiu que você nunca recebesse. Cada refeição que você faz a partir de uma única planta, que fornece folha, flor, fava, semente e tubérculo, é a prova de que o modelo industrial mentiu para você sobre o que é necessário. Eles lhe disseram que a comida exige complexidade, insumos e dependência. Eles lhe disseram que a nutrição exige cadeias de suprimentos globais e tecnologia patenteada. O feijão alado tem refutado silenciosamente isso há séculos. O relatório de 1975 ainda existe. Você pode encontrá-lo e ler as palavras de cientistas
que acreditavam estar introduzindo uma solução para a fome. O que você não encontrará é o acompanhamento, a implementação ou a revolução na agricultura tropical que deveria ter acontecido. Porque revoluções que tornam as corporações obsoletas não recebem financiamento. O conhecimento nunca desapareceu, foi apenas enterrado. E agora você sabe onde cavar. Aqui está como isso funciona. O algoritmo está assistindo agora, decidindo se isso atinge 100 pessoas ou 100.000. Essa decisão baseia-se quase inteiramente no que acontece nos próximos 30 segundos. Se você clicar em curtir, está dizendo ao sistema que isso importa. Se você compartilhar isso com alguém que ainda paga por fertilizante, de que não precisa, você acabou de entregar a essa pessoa a chave de um cofre que ficou trancado por 50 anos. E se você se inscrever e clicar no sino, estará se juntando a uma lista de pessoas que se recusam a deixar esse conhecimento ser enterrado novamente. O próximo cofre já está preparado. Existe um grão que se semeia novamente todos os anos, sem necessidade de replantio, sem compra de sementes, apenas uma colheita perpétua. Era tão ameaçador para o modelo de sementes anuais que vários estados o classificaram como uma erva daninha nociva. Esse cofre abre em breve. Inscreva-se para estar lá quando isso acontecer. A cadeia de suprimentos que eles construíram exige sua ignorância para funcionar. Estamos desmantelando-a, uma planta de cada vez. Se esta história muda a maneira como você olha para as plantas em seu próprio quintal, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história que eles tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro. O próximo tesouro do cofre será revelado em breve.